Olha ela falando sobre radicalização na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre a minha ida na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Para quem não sabe, né, eu fui convidada pelo deputado Fábio Félix a fazer uma fala na Câmara Legislativa do Distrito Federal, também conhecida como CLDF, e era no seminário LGBT, e a minha fala foi muito legal. Então, pensando nisso, eu resolvi trazer a minha fala aqui pro meu canal também, pra gente poder dar uma olhadinha e tudo mais, né? Mas, enfim, antes de eu dar seguimento e mostrar a minha fala exata pra vocês, eu quero pedir para que vocês ajudem a transmissão a continuar se mantendo. Aquele recadinho de sempre. O transmissão só funciona porque vocês estão aqui. Então, por favor, ajudem a transmissão a continuar se mantendo financeiramente. Algumas formas de fazer isso seriam se tornando membro do Transmissão, assim você ajuda o canal mensalmente a se manter e também você tem acesso a emojis exclusivos, você tem o vídeo saindo antes para você com antecedência quando é possível, você também tem o seu nome aparecendo no final, né, do vídeo como agradecimento e tem acesso ao nosso Discord. Outra forma de ajudar o canal é no Apoia-se, cujo link está aparecendo aqui embaixo, que é apoia.se/trans-missão. E lá no Apoia-se você pode contribuir com R$10 ao mês. E assim também, né? É uma contribuição mensal, então é muito interessante para mim. E também assim, você tem acesso ao nosso Discord exclusivo e o seu nome também vai aparecer como agradecimento no final de cada vídeo. Enfim, essas são as formas de contribuir financeiramente. Se você não pode, basta assistir os vídeos até o final, dar like, compartilhar, comentar, essas coisas todas. Agora a gente pode dar seguimento para o vídeo em questão. Quando a gente estava no dia 6 de junho desse ano de 2025, ocorreu o 6º seminário LGBT na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Os seminários LGBT eles são propostos pelo Fábio Félix desde que ele se tornou deputado distrital aqui no DF, e ele vem fazendo anualmente no mês do orgulho esse seminário que é sempre muito interessante, onde ele leva várias pessoas para discutir alguma coisa referente à população LGBTQIA+. Não só de Brasília, mas a população LGBT como um todo. Enfim, o tema do seminário desse ano foi Orgulho em Tempos de Ódio, e eu fui convidada para tanto palestrar lá, né, quer dizer, não exatamente palestrar, mas para ter uma fala lá no meio da CLDF, quanto também para receber uma monção de louvor, que tá aqui, né, na minha mão, recebi. Tá aqui bem bonitinha, né? Enfim, falando que eu tô recebendo essa monção de louvor pela importante atuação na defesa dos direitos humanos de pessoas LGBTQIA+. 6 de junho de 2025. Foi muito legal. E eu tive uma fala lá na mesa de debate. Tava previsto que eu iria ter uma fala de abertura, mas enfim, teve gente que não foi, aí teve que remanejar. Eu acabei ficando na mesa de debate, que foi muito legal. Foi melhor do que ter ficado na mesa de abertura, eu diria. A mesa de debate, ela se iniciou com o Renan, e foi ele que deu o tom no debate. Então a gente não sabia exatamente o que o Renan iria trazer pra gente, né? Mas ele deu o tom no debate. Para participar desse debate estava o deputado Fábio Félix, né? Além do Renan estava o deputado Fábio Félix, a Thalita Vitor, que ela já se candidatou algumas vezes para deputada distrital, que é uma militante muito importante do PSOL também. Ah, e o Fábio é do PSOL, né? Tava também o Caleb, que é um trans masculino muito legal, que é amigo meu. Tava eu, obviamente, mais tarde chegou a deputada federal Érica Cocai. Enfim, o tom que o Renan deu para essa conversa, eu vou mostrar para vocês, né, toda a minha fala, mas eu só preciso contextualizar antes como é que a coisa se deu. O tom que o Renan resolveu trazer pra gente era falando sobre como os LGBTs sempre estiveram em tempos de ódio. Os tempos para pessoas LGBTs sempre foram de ódio ao longo da história e como a gente conquistou muita coisa, que a gente tá num momento bom para ser LGBT no mundo, por mais que a gente esteja vendo essa crescente. Então ele falava sobre isso, né, sobre como nós sempre estivemos nesses tempos de ódio, e mesmo assim a gente, né, foi construindo as nossas bases, e falava também sobre a importância da gente radicalizar o movimento LGBTQIA+. E foi a partir disso que eu tive a minha fala. Eu tive 2 momentos de fala, no caso, né, porque eu tive uma fala em que eu falei muito sobre essa questão tanto de nós estarmos em um momento bom,
quanto também trouxe questão, né, do porquê que as pessoas de extrema-direita têm elegido pessoas LGBT, sobretudo pessoas trans, como alvo do fascismo, e também falei sobre a importância de nós nos radicalizarmos. Então eu dei um complemento para a fala do Renan, né, pegando ali das provocações que ele trouxe pra gente. E depois eu tive um outro momento de fala, porque depois que eu terminei de falar, foi aberto, né? Todo mundo falou, eu fui a última a falar da mesa, e aí depois foi aberto ali para que as pessoas que estavam assistindo pudessem subir ali no palco para falar alguma coisa, dar a sua colocação, a sua contribuição para o debate ou falar sobre outra questão. Depois que essas pessoas falaram, a gente começou a se despedir, e foi na minha despedida que eu acabei dando uma outra fala que foi muito legal, que foi em cima do que a Thalita Vitor tinha dito, porque na fala de despedida da Thalita, ela falou sobre como que ela foi aceita pelo avô dela enquanto uma mulher lésbica e como o avô dela aceitou o relacionamento dela e tudo mais, mesmo ele sendo uma pessoa pouco estudada, tendo apenas até a 4ª série. Então eu falei um pouco sobre essa questão, sobre o que isso queria dizer sobre a classe trabalhadora em relação aos LGBTQIA+. Então eu tive 2 falas muito legais lá e eu convido vocês nesse momento para assistir essas falas. Então é isso, eu vou falar aqui durante 12 minutos mais ou menos, né, que é o tempo que eu falei lá, vou passar aqui para vocês. Depois que eu falar isso, a gente vai voltar para mim, que eu vou ter mais uma fala, mais um momento de fala, mais alguns minutos. E é importante também dizer que a minha fala na CLDF foi enquanto uma das membros fundadoras e diretoras da Trafem, né, da Associação Trafeminista, da qual eu faço parte, que antes era um coletivo, e agora está se tornando uma associação, e a gente pretende fazer muita coisa legal aqui para o Distrito Federal enquanto associação. A gente ainda está no processo de fato se tornar uma associação. Mas eu convido vocês aqui a seguirem a Trafem no Instagram, para vocês entenderem melhor como é que as coisas vão ser, como é que estão dando essas coisas. A gente, por enquanto, não está produzindo tanta coisa pro Instagram, mas a gente tem planos muito bons, então já seguem lá, é @trafem no Instagram mesmo, vocês estão vendo escrito aqui. E é isso, é um coletivo que agora está se tornando uma associação trafeminista, a gente usa feminismo, porque a gente acha que assim a gente traz mais, né, uma visibilidade para as travestis. E a gente fundou em 2019, agora está se tornando uma associação, né, porque a gente ficou muito tempo em hiato do coletivo. E é isso, né? É isso. É um coletivo muito legal, que vai se tornar uma associação muito melhor. Então convido vocês a conhecerem a Trafem, a nos seguirem no Instagram e acompanharem as coisas que a gente for fazendo. É isso. Agora vamos ouvir a minha fala no seminário LGBTQIA+, da série da F, cujo tema era Orgulho em Tempos de Ódio. E para contribuir com esse momento, gostaria de chamar para compor a mesa o senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa da Câmara Legislativa do DF, deputado Fábio Félix. Ela de novo, tá, gente? O senhor coordenador do Instituto de Transmasculinidades, aqui no Distrito Federal, Caleb Júlia Salgado. A senhora cientista política, ativista, lésbica feminista, Thalita Vitor. E a senhora diretora da Associação Trafeminista do Distrito Federal, ativista do coletivo Juntas e youtuber do canal Transmissão, Samantha Mendanha. E agora eu passo para a Samantha, que é da Trafem, também para suas considerações, para o bate-papo aí, a gente vai rodando. Boa tarde a todos. Então, eu queria trazer um pouco, né, para as falas do Renan, quando ele fala sobre as conquistas que nós tivemos também, né? Nunca na história pessoas LGBTQIA+, tiveram tão bem quanto hoje. Nós estamos no melhor momento da história para a nossa classe. Nós conquistamos muitos direitos ao redor do mundo, né? Falando daqui de Brasil, né, o próprio Fábio falou sobre o casamento dele. Hoje em dia a gente pode se casar,
a gente pode adotar, a gente pode fazer uma transição de gênero, porque durante muito tempo a gente não podia, as nossas cirurgias de pessoas trans eram proibidas, né? Então, a gente não podia transicionar. Hoje em dia a gente consegue fazer uma transição e a gente ainda tem apoio no SUS para fazer essa transição. Por mais que agora, né, o Conselho Federal de Medicina esteja tentando tirar de nós esse direito à transição de gênero, é um direito que nós conquistamos, né? E a gente vai estar lutando para manter. Mas o ponto é que nós, pessoas LGBTQIA+, nunca na história estivemos tão inseridas em sociedade como nós estamos hoje. Então, por mais que nós estejamos em um tempo que parece que é tudo desesperador, porque a gente está vendo toda a extrema-direita vocacionando contra a nossa existência, nós estamos muito bem. Tem que melhorar muito ainda. Quando eu falo que a gente está muito bem, é pegando no panorama histórico. Mas ainda tem muito que melhorar, né? E a gente precisa fazer esse enfrentamento da extrema-direita constantemente. O fascismo ele sempre elege, né, um inimigo em comum para poder juntar as pessoas, e atualmente o neofascismo elegeu pessoas LGBTQIA+, principalmente pessoas trans, como principal inimigo deles, né? E a gente vê essa movimentação acontecendo no mundo inteiro. A gente vê na Inglaterra com a Suprema Corte tirando mulheres trans da classificação de mulheres. A gente vê isso acontecendo nos Estados Unidos com todas as políticas do Donald Trump, né, que tiram também de mulheres trans o posto de mulheres e que tira também de homens trans o posto de homens, né, dizendo que agora só tem masculino e feminino, inclusive, né, fazendo coisas que atentam à diplomacia de outros países, né, à soberania de outros países, porque até negar visto para deputadas federais que, né, são mulheres trans negou, queria que elas estivessem com visto masculino. Então, a gente vê tudo isso acontecendo no mundo. A gente teve bolsonarismo aqui também, né, no Brasil, e a gente tem todos os reflexos do bolsonarismo ainda acontecendo, como eu disse, o do CFM, né, que é uma coisa absurda. O Michel falou bastante sobre isso mais cedo, e é realmente, assim, uma tentativa de retirar um direito que a gente conquistou, que é tão recente, e é muito violento. Como o Michel disse, é algo muito violento. E tudo isso acontece justamente porque nós conquistamos muito. Porque nós, enquanto LGBTs, toda a nossa luta que nós travamos, desde lá, 28 de junho de 68, lá em Stonewall e tudo mais, a gente foi conquistando de forma organizada tantos direitos, tanta visibilidade, que hoje em dia eles têm ressentimento disso. Porque sempre que um grupo minoritário consegue chegar no posto, aquele grupo majoritário começa a ficar ressentido, né? Porque não pode mais oprimir aquela pessoa. A gente viu isso com o final da escravatura, até hoje em dia, né? As pessoas negras sofrem o reflexo disso, né? Que aí continua todas as políticas racistas. A gente viu isso com o movimento sufragista das mulheres, né, das mulheres cisgênero, que os homens também são completamente ressentidos mesmo, né? Tanto que hoje em dia a gente vê também esse movimento masculinista tendo uma crescente, e com nós, pessoas LGBT, não tinha como ser diferente. Nós conquistamos postos, nós conquistamos direitos. Nós conseguimos, aqui em Brasília, por exemplo, eleger o Fábio Félix como deputado mais votado da história de Brasília. Sabe? E isso é muito grande. A gente tem a Erika Hilton e a Duda Salabé lá na Câmara Federal. Gente, se fosse há 5 anos atrás, eu não acharia que seria possível ter 2 travestis na Câmara Federal. É pouca, né? Somos poucas ainda, mas a gente está chegando. Tudo isso causa ressentimento. E eles vêm com esse contragolpe muito forte na gente, né? E eles elegeram pessoas trans como esse espantalho. Porque não basta LGBTs, eles têm que focar em um alvo mais específico. E pessoas trans é um alvo muito fácil, né, gente? Convenhamos. Poucas pessoas conhecem uma pessoa trans na sua vida, né? Poucas pessoas convivem com pessoas trans nas suas vidas. Nós somos uma minoria, não só social, mas uma minoria numérica, né? É estimado que em torno de 2% da população seja de pessoas trans. Então, é uma minoria numérica também. Então, é fácil construir esse espantalho, porque você inventa todas as mentiras ali sobre aquela pessoa e a população não conhece, porque a população não convive com a gente, então eles não sabem quem nós somos, eles não nos conhecem, e é fácil criar esse espantalho em cima de nós. Então, nós fomos um alvo muito fácil para a extrema-direita, e vai continuar sendo, né? Porque
enquanto a gente, agora que está começando a aparecer na mídia, por exemplo, é muito importante quando a gente tem uma pessoa trans aparecendo na mídia, porque justamente a gente chega nesse ponto aonde a população não conhece, a população não convive com pessoas trans, mas vê ali na novela, vê num programa de auditório, sei lá, vê, né, as nossas deputadas na Câmara, que é muito importante. Então, a gente está chegando nesses pontos, a gente é um inimigo que eles elegeram para todo o mundo, a gente vê isso acontecendo na Europa, vê isso acontecendo nas Américas, e a gente precisa responder. Nós, enquanto movimento LGBT, a gente precisa se juntar muito para apoiar pessoas trans. A gente vê que, por exemplo, pessoas trans... Gente, nós fundamos o movimento LGBT. O movimento LGBT, os direitos da classe LGBT, da classe LGB, não seriam conquistados sem as pessoas trans atuando. Nós sempre fomos muito atuantes, sempre. Só que nós somos deixadas de lado constantemente também. À medida que nós somos eleitas como principal alvo do fascismo, a gente vê muitas pessoas LGB abandonando a gente. A gente tem um movimento que tem ganhado mais força de tirar o T da sigla, sabe? De excluir o T. A gente vê esses movimentos crescendo, a gente vê muitas lésbicas que se dizem feministas radicais que excluem pessoas trans constantemente. E assim, nesse momento que nós estamos tendo essa pauta do CFM tirando os nossos direitos, quantas pessoas cisgênero estão do nosso lado nas manifestações? Quantas pessoas cisgênero estão dando voz para esse total desmonte que está acontecendo? Quantas pessoas cisgênero que fazem parte da sigla LGBTQIA+, estão lutando contra essa resolução do CFM? São poucas. Porque pessoas trans parece que são descartáveis para uma parte grande desse movimento do qual nós fazemos parte e do qual nós tanto lutamos e levamos para frente. E é muito importante que a gente se radicalize mesmo, né? O Renan falou sobre essa questão da radicalização, e eu acho extremamente importante, porque não é o neoliberalismo que vai trazer qualquer coisa para a classe LGBT. Definitivamente não é. E a eleição do Donald Trump deixa isso muito marcado para a gente. Porque com a eleição do Donald Trump, a gente viu todas aquelas empresas que diziam apoiar a gente, que chegava junho e ficavam falando o amor vencerá, love is love, que colocava as bandeiras ali nos seus logos. Esse ano não estão. Esse ano, o mês de junho, né, o nosso mês do orgulho, ele já se iniciou flopando. Tá flopadíssimo, gente. Tá flopado. Por quê? Porque as empresas não estão procurando. Quantos comerciais vocês estão vendo na televisão que estão pautando sobre o mês do orgulho? Não tem. Não tem. E não tem porque não é no neoliberalismo que a gente vai conseguir. Durante esse tempo em que a gente começou a ascender mais socialmente, muitas pessoas LGBT começaram a achar que a associação com marcas, né, que pelo caminho do capitalismo, iriam conseguir emancipação. A gente viu muitos criadores de conteúdo se associando com diversas marcas, e não estão errados, tá? Não estou criticando eles por terem se associado, não, porque no país que a gente vive, que é um país capitalista, a gente precisa de dinheiro para sobreviver, né? Mas ficou muito claro o quanto que isso era frágil, o quanto que isso não se sustentava. Porque, né, como a Simone de Beauvoir dizia, que bastava uma crise econômica, uma crise para que as mulheres, os direitos das mulheres fossem questionados, para a LGBT é a mesma coisa. Bastou o capitalismo começar a entrar em mais um das suas crises cíclicas, e que agora, né, parece que será o colapso, que a gente vê o derretimento dos Estados Unidos, um derretimento que, assim, eu estou achando lindo de assistir, mas a gente está vendo esse derretimento do capitalismo, a gente está vendo o imperialismo, o império caindo. Pessoas LGBTQIA+, são largadas de mão com uma facilidade absurda. Nós somos o principal inimigo. Então, não vai ter logo do Facebook, porque o Mark Zuckerberg estava lá, né, apoiando o Donald Trump, como o Fábio bem disse, né? Estavam lá todos esses donos de Big Techs ali apoiando. Por quê? Porque eles não estão do nosso lado. Eles nunca estiveram do nosso lado. Eles estão do lado apenas do dinheiro. Onde eles acham que o dinheiro está, é para onde eles vão. Então, nós, enquanto classe LGBTQIA+, precisamos nos radicalizar.
Nós temos um histórico de luta que era radical. Dos anos 2000 para cá, a gente abandonou um pouco essa radicalidade, mas a classe LGBTQIA+, só vai ser emancipada com revolução. A classe LGBTQIA+, só vai ser emancipada do lado dos trabalhadores, do lado das classes que também são oprimidas. Nós somos trabalhadores, nós somos pessoas racializadas, né? Nós somos pessoas com deficiência, nós fazemos parte de todas as classes oprimidas. Então, nós precisamos nos radicalizar para ontem. É realmente apoiar candidaturas que são mais radicais, é apoiar candidaturas que estão do nosso lado e também apoiar os movimentos sociais que estão olhando para além dessa visão neoliberal de que se associar com as marcas vai resolver de alguma coisa. Obviamente, é importante se associar com marcas para poder conseguir capital para fazer vários movimentos acontecerem, mas a gente não pode se findar nisso, a gente não pode achar que eles vão ser nossos amigos, porque eles não são. E mais do que nunca, está muito claro que eles não são nossos amigos. Somos nós por nós, são os movimentos sociais pelos movimentos sociais, e é urgente que nós estejamos do lado de todos os outros trabalhadores também, em todas as demandas que eles requerirem e que nós requerimos também. Porque é só nos unindo com todas as classes que a gente vai conseguir a emancipação que a gente tanto quer. Obrigada. Obrigado, Samantha. Importante sua fala. E muito importante você estar com a gente aqui hoje, viu? Nessa mesa, fazendo essas reflexões. Fico muito feliz. E a gente falou tanto da prioridade dos ataques e também da nossa prioridade na defesa dos direitos da população trans, que a Thalita sugeriu aqui, eu concordei. Temos que trazer a Samantha e o Caleb para o centro aqui. Eles ficam aqui no meio, a gente fica do lado aqui, né? Da nossa mesa de hoje. Samantha, depois Caleb e a Érica encerra aqui. Bom, gente, eu quero muito agradecer, né, o convite, quero agradecer ao Fábio pelo convite, quero agradecer a todo mundo que veio aqui, né, também quem falou e tudo mais, a todas as pessoas que também estão assistindo, né, pelo YouTube e tudo. Só tenho mais uma colocação para fazer, que eu pensei enquanto a Thalita estava tendo a fala dela, né, sobre o avô, pai dela. Quando as pessoas elas vão criticar o movimento LGBT, eles falam muito sobre não estar alinhado às classes, né? Tipo, como é que o trabalhador vai entender isso, né? E tudo. E, gente, isso é de uma subestimação das pessoas, sabe? É subestimar a capacidade intelectual do trabalhador médio, é subestimar a capacidade intelectual das pessoas que estão economicamente abaixo, sabe, da classe média. Porque as pessoas entendem. Quando a gente fala com elas, elas entendem. O problema não está nas classes mais baixas, nas pessoas mais simples que tiveram menos escolaridade. Geralmente, quem ataca nós, pessoas LGBTQIA+, são as pessoas que estão com mais escolaridade, né? São as pessoas que estão em uma posição de poder. Então, as nossas lutas, elas são completamente dialogáveis com a classe trabalhadora, são completamente dialogáveis com as pessoas que são mais simples, as pessoas que tiveram um pouco menos de estudo, é completamente dialogável. Porque as pessoas, elas entendem, quando a gente fala com elas entendem qual é o pronome que a travesti está requerindo, qual é o pronome que o cara trans está requerindo, sabe? Eles entendem sobre um homem estar se casando com outro homem, ou uma mulher estar se casando com outra mulher, ou até de uma pessoa sentir atração por pessoas independente do gênero. Então, eles entendem isso. E a gente não pode subestimar a classe trabalhadora, e a gente tem que lembrar todas as vezes que a gente vê algum militante, que isso acontece muito dentro da esquerda, todas as vezes que a gente vê um militante dizendo que as nossas demandas não conversam com a classe trabalhadora e que, portanto, a gente deveria esperar a revolução acontecer, que as nossas demandas, elas conversam com a classe trabalhadora. A gente é também parte da classe trabalhadora e a classe trabalhadora entende. Basta conversar. É isso. Muito obrigada a todo mundo. Obrigado, Samantha.
Bom, gente, essas foram as minhas falas no seminário LGBTQIA+, da CLDF do ano de 2025. Eu espero muito que vocês que assistiram tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam da minha fala, se eu fui eloquente, se eu falei direitinho, se vocês têm alguma contribuição a mais para fazer da minha fala, se vocês acham que em algum ponto eu errei, enfim. Comentem aqui a respeito do que eu disse. E também não se esqueçam de copiar esse link e sair distribuindo por aí, porque isso ajuda o meu vídeo a chegar a mais pessoas, e também deixem o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que o meu vídeo é legal e distribuir para mais pessoas. Não se esqueçam também de se inscrever nos canais, caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal feito por uma humana. A gente se vê na próxima. Até mais!